Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui com você nessa noite, podendo compartilhar a palavra de Deus. Eu quero, sem mais demora, convidar você a abrir comigo a Bíblia em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Lucas 15, 11. Abriu aí? Vamos lá. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. E matem um bezerro gordo, perdão. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começou a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos empregados, e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai matou um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus irmãos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Eu quero aqui compartilhar essa palavra de Deus com você. E o tema de hoje que eu quero falar com você pode colocar aqui por gentileza: corra para os braços do Pai. Corra para os braços do Pai. Por que eu quero dizer isso para você? Irmão, a palavra de Deus diz, essa parábola, nessa história, o Senhor Jesus,
no capítulo 15, se nós lermos os versículos anteriores, ele vai contar a parábola da ovelha perdida, que ele diz que uma das ovelhas se perdeu, e quando acharam aquela ovelha, o pastor foi, todo mundo se alegrou com aquela ovelha. Em seguida vai falar da dracma perdida, do versículo 8 em diante, e quando encontra aquela mulher, encontra aquela dracma, há uma alegria, ela se alegra com as pessoas. Mas na parábola do filho pródigo diz que quando aquele filho volta para casa, o seu pai está de braços abertos para receber ele, mas o seu irmão que não se alegrou. Todo mundo estava se alegrando, mas o seu irmão não se alegrou. E logo eu vou falar para você o porquê que ele não se alegrou. E aqui eu lendo do versículo 11 em diante, nós conhecemos essa história é muito famosa, essa parábola é muito conhecida, aonde o Senhor Jesus, ele diz que o pai tinha 2 filhos, e um dos filhos pede ao pai que a sua herança, a sua parte, mesmo o seu pai ainda estando em vida, nós sabemos que a herança, é recebida depois que o pai parte, mas esse filho, ele pediu a parte dele ainda em vida, na vida do seu pai, e o seu pai, sendo um pai bom, um pai generoso, ele entregou nas mãos daquele filho essa parte. E a palavra de Deus diz que ele começou a gastar o seu dinheiro com as prostitutas, ele começou a gastar o seu dinheiro com as coisas desse mundo, ele começou a gastar tudo de uma maneira desenfreada, ele começou a gastar de uma maneira sem nenhum pensamento que isso podia faltar para ele, que esse dinheiro podia acabar, que essa riqueza ela podia chegar ao fim. E ao contrário, a palavra de Deus diz que ele não pensou e começou a gastar, mas de repente, naquele lugar veio uma fome terrível naquele país, veio um tempo de escassez, veio um tempo de muita dificuldade, e a palavra de Deus diz que o único trabalho que ele conseguiu era um trabalho de cuidar de porcos. E cuidar de porcos, irmãos, na cultura judaica, era um dos trabalhos que jamais um judeu aceitaria fazer, porque era considerado um animal impuro. E a palavra de Deus diz que ele estava com tanta fome, cuidando ali dos porcos, que ele olhou ali para a lavagem, para as alfarrobas, talvez está na sua versão as alfarrobas, olhou ali para aquele alimento dos porcos e desejou comer aquele alimento. Mas a palavra de Deus que quando ele desejou comer aquele alimento, o texto diz que ele caiu em si, caiu a ficha dele, ele falou: opa, espera aí, na casa do meu pai, todos os funcionários do meu pai, nenhum passa fome, todos são bem cuidados, todos são sustentados, todos recebem no final do mês, todo mundo tem comida na mesa. É diferente desse lugar que eu estou, aonde para mim comer, eu estou com tanta fome que eu quero comer a comida dos porcos. Ele não queria nem comer os porcos, ele queria comer a comida dos porcos, para você ter noção, tanto que era fome, tanto que ele estava numa situação difícil. E quando ele cai em si, ele fala assim: eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai, e eu vou voltar, eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou pedir perdão, e vou pedir para ele, falar: olha pai, eu não sou digno nem ser chamado mais o seu filho, eu quero ser tratado como um dos seus funcionários, a partir de hoje eu quero ser o seu empregado, eu não quero mais ser seu filho, eu não quero nem que o Senhor me trate como um filho, eu não tenho direito. Mas a palavra de Deus diz que quando ele vai voltando para casa, ele vai chegando, ele vai se aproximando da casa do seu pai, a Bíblia diz que não é ele que sai correndo, não, é o pai dele, vem correndo e vê: é meu filho, e começa a correr, corre e dá um abraço nele e começa a beijar ele. E esse filho, o texto diz, no versículo de número 21, após ele receber o abraço e o beijo do seu pai: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Versículo 22, o pai porém disse aos seus servos:
Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Irmãos, quando esse filho decidiu voltar para casa, depois de ter falhado, depois de ter gastado toda a parte da sua herança, o texto diz que o pai corre e dá um abraço nele. O pai não pega e fala assim: olha, bem feito, você merecia passar por isso, você recebeu essa lição, porque você fez algo errado. Ele fez algo errado, o pai não estava aprovando o que ele fez, mas o pai estava feliz, porque o filho estava perdido e voltou para casa. O filho voltou para o braço do pai. Por que eu estou dizendo isso, amado? Eu li aqui os versículos anteriores, e conta da ovelha perdida e da dracma perdida. Agora diz de um filho perdido. Quem é esse filho perdido? A quem Jesus está se referindo quando ele diz que havia um filho e esse filho se perdeu? Que esse filho gastou todos os seus recursos de uma maneira desenfreada, que esse filho foi para longe do pai e começou a sofrer. Amado, ele está falando daqueles que ele criou. Ele está falando do seu próprio povo, do povo que foi comprado, do povo que Deus criou, do seu próprio povo. Está falando de você, está falando de mim. Os nossos pecados nos afastaram de Deus. As coisas desse mundo nos afastaram. Criou todas as coisas para que eu e você desfrutássemos dela. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse ao primeiro homem: domina sobre todas as coisas, cuida aí de tudo, dá nome aos animais. Mas quando o pecado vem, o homem perde a presença de Deus, que diariamente no final do dia estava com ele ali no jardim. Quando o pecado entrou na minha vida, entrou na sua vida, nós nos afastamos do Pai, e com isso nós começamos a buscar alegria em outras coisas. Nós começamos a buscar, alguns começaram a buscar alegria, talvez você está do outro lado aí, na bebida, talvez você procurou alegria em algum tipo de entorpecente. Tem pessoas que buscaram alegria em certos tipos de música. Tem pessoas até procurando alegria, realizando alguns sonhos. Mas a alegria verdadeira só vai chegar na sua vida, como chegou na minha vida e na vida de muitas pessoas que estão me ouvindo hoje, através do braço do Pai. Quando você estiver nos braços do Pai, a verdadeira alegria que esse mundo não tem, Jesus tem. Sabe o que é a alegria de Jesus? É eu e você não precisar de encher a cara de bebida para ser feliz. É quando eu e você não precisamos das coisas que todo mundo acha que é o mais importante para conseguir ser feliz. Mas a verdadeira alegria é quando Cristo vem fazer parte da nossa vida. É quando Jesus passa a ser o nosso Senhor. Quando Jesus passa a ser o nosso mestre, passa a ser aquele que conduz a nossa vida. A palavra de Deus diz que a alegria desse mundo que esse rapaz encontrou só foi, sabe o que? Lavagem, comida de porcos. Sabe, as coisas que esse mundo nos oferece, no começo elas parecem que são boas, querido, mas no final não passa de comida de porcos. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, Jesus tem um plano maior na sua vida. Jesus tem algo maior para você. Jesus tem planos para você. Os meus planos são maiores do que os vossos. Os meus pensamentos são maiores do que os seus.
Tenho plano para você de paz e não de mal, a palavra de Deus disse. Mas muitas vezes nós estamos como esse filho pródigo, nós estamos cada vez mais longe do Pai, mais longe do braço do Pai, cada vez mais longe, mais distante. Ao invés de chegarmos mais perto dele, cada vez mais nós vamos buscando nas coisas desse mundo, vamos buscando, procurando o prazer, procurando a alegria, e na verdade começa a aumentar um vazio aqui dentro do nosso coração, que só Jesus vai poder contemplar, só Ele vai completar isso na sua vida, amado. Somente o braço do Pai, somente os braços dele, quando se abrir e você o receber, você estar com Ele, somente quando você estiver diante dele, nos braços dele, você vai achar a paz que o mundo não tem. Você vai achar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu estava essa noite, eu dormi, eu sonhei que vinha e estava aqui nesse estúdio. E quando no meu sonho eu me lembro que eu chegava aqui sem a mensagem para pregar. E de repente eu falava aqui com o irmão, acho que com o Marcel, eu dizia assim, eu tive um sonho, e nesse sonho o Senhor falou para mim pregar Lucas 15, que era para me trazer a palavra que era Lucas 15, e eu estou, irmãos, desde quando eu acordei com esse texto na cabeça, essa palavra não sai do meu coração. Sabe por quê, amado? Porque tem muita gente que está me ouvindo agora, e que vai me ouvir ainda, que está que nem esse filho, longe dos braços do Pai. Tem muita gente longe dele, tem muita gente precisando, tem muita gente que está buscando nas coisas desse mundo, aquilo que só vai encontrar nos braços de Jesus. Eu quero dizer para você, querido, que está me ouvindo aí, que está afastado da presença de Jesus. Um dia você se batizou numa igreja evangélica, um dia você levantou as mãos, confessou Cristo como Senhor e Salvador, mas hoje você se encontra longe, você foi indo, foi se afastando, foi deixando o caminho do Pai, foi deixando a presença do Pai, achou que você já podia caminhar sozinho, não precisa de igreja, porque igreja é muito problema, lá o pastor é muito exigente, fulano fica exigindo isso da gente, não, vou servir a Deus aqui em casa. Agora, irmãos, nós estamos sentindo, mesmo nós sabendo que nós somos igreja, nós estamos sentindo na pele, há mais de semanas, o que é não poder congregar juntos. Eu tenho certeza, querido, que depois que tudo isso passar, em nome do Senhor Jesus, nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais você que está me ouvindo vai fazer corpo mole para ir para o culto. Nunca mais você vai falar assim, rapaz, eu fiquei lá em quarentena, querendo ir lá para a minha igreja, eu não podia ir cultuar, querendo abraçar os meus irmãos, e estão falando que eu não posso abraçar ninguém, e é verdade, que eu não posso pegar na mão de ninguém. Você vai dar muito valor ao que nós vamos dar, não só você, mas eu também, nós vamos dar muito valor, irmãos, aquilo que Deus sempre nos deu, nós vamos dar muito mais valor. Esse filho não tinha entendido o valor que era estar na casa do Pai, ele não tinha entendido, e quantos aqui estão me ouvindo agora, que não tinha entendido o valor que estava na casa de oração, na casa do Pai, onde o Pai se manifesta, que está me ouvindo agora, querido, quando tudo isso passar, eu tenho certeza que nunca mais você vai deixar, você vai ser aquele cristão preguiçoso, que arruma 1000 desculpas para não estar na casa do Pai. Nunca mais você vai ser isso. Eu disse hoje para uma pessoa, para uma irmã da igreja, eu falei assim, olha, a partir da hora que o governo falar assim, pode fazer culto de novo, mas vocês podem fazer com 20, se for preciso, eu vou pregar 5 vezes no domingo, 5 cultos, 10 cultos, quantos for necessário, porque não tem outro motivo para me viver, a não ser pregar o evangelho. Eu não sei você, não tem outro motivo a não ser servir esse Deus. Eu falei, não importa quantos cultos que eu tiver que ministrar, nem se eu chegar no último já sem voz, mas eu vou dar o meu melhor, porque não tem lugar melhor do que a casa do Pai. Não tem outro lugar melhor, igreja. Não tem lugar melhor do que estar na presença, nos braços do Pai. Esse filho tinha isso todos os dias. O texto mostra que o pai dele era um pai bom. Era um pai bom, querido.
Mas a Bíblia diz que quando ele reconheceu, ele caiu em si, como muitos de nós caímos em si, sabe? Eu fiquei pensando, eu estava conversando com a pessoa hoje, eu conversei com algumas pessoas, assim, mais de 1 metro de distância, e eu fiquei observando e nós falamos assim, pois é, né, pastor? A gente ouve falar dos missionários em alguns países que não podem se reunir. Agora nós estamos sentindo o que eles sentem, a igreja perseguida. Nós estamos passando, nós não podemos nos reunir. Se nós nos reunirmos, nós estamos descumprindo a lei, e nós não vamos descumprir a lei. Ainda corremos o risco, né, de responder juridicamente. Nós estamos agora diante de uma situação, aquilo que os irmãos passam lá em outros países, onde a igreja é perseguida. Aqui o governo a igreja não está sendo perseguida, mas nós não podemos nos congregar juntos, porque nós estamos sendo perseguidos por algo invisível, que ninguém pode ver, um vírus que ninguém sabe onde ele está, só ouve as estatísticas. Eu quero dizer uma coisa para você que está do outro lado, é hora de voltar para os braços do Pai, é hora de voltar e correr. Deus é esse Pai bondoso. Um dia uma pessoa aproximou de Jesus e falou assim: bom mestre, o que hei de fazer para receber a vida eterna? Jesus respondeu: não há bom senão Deus. Quer entender essa palavra de Jesus? Leia Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Aqui é a demonstração do amor de Deus por nós. Deus é o único que pode e que nos aceita como pecadores arrependidos. Esse rapaz, ele se arrepende dos seus pecados. Esse rapaz, ele reconhece os seus pecados. E ele fala assim: eu não sou digno nem de ser chamado filho dele. Talvez você está dessa maneira aí. Você fala assim: olha, pastor Cristian, eu não me sinto digno de ser chamado filho de Deus, porque eu já pequei tanto, eu já falhei tanto, sendo um conhecedor da palavra. Como eu pude fazer tantas coisas depois que eu já tinha conhecido Cristo? Eu não sou mais uma pessoa que não conhece. Querido irmão, querida irmã que está do outro lado, volta para os braços do Pai. Ainda há tempo. Ainda há tempo, querido. É tempo da igreja se voltar para os braços do Pai. É tempo, irmão. Olha, você que, eu não vou fazer isso por isso, fique, sabe, arruma tanta coisa para não fazer a obra de Deus. Eu acredito que nunca mais você vai ter essas desculpas, porque tudo que vier às suas mãos, faça com todas as suas forças. Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus, querido. O texto diz que quando ele vai, o pai sai correndo e abraça ele. E quando ele fala: pai, eu pequei, a Bíblia diz que o pai fala assim: traz uma roupa nova para o meu filho, coloca um anel no dedo dele. Esse anel simbolizava que ele voltava a ser herdeiro de tudo, que tudo que era do pai passava a ser dele novamente. Era um anel que simbolizava que ele era um filho verdadeiro, que ele era filho e herdeiro do seu pai. E a palavra de Deus diz que traz roupa nova, dá uma roupa nova para meu filho. Não parei não. Eu quero que vocês matem o melhor bezerro, o mais gordo, e vamos fazer uma festa, vamos comemorar. A palavra de Deus diz que os anjos celebram quando um pecador se volta para Deus. Há uma festa no céu. Eu convido você a festejar o céu hoje, a trazer festa no céu, a trazer celebração lá no céu. Vamos trazer celebração. A palavra do Senhor diz que o pai chama, o pai diz: olha, vamos matar o melhor bezerro, vamos celebrar. Mas de repente lá fora, o irmão mais velho chega, e ele fica: o que está acontecendo? Por que eles estão celebrando? Por que estão fazendo festa? Está acontecendo alguma coisa? E um funcionário ali fala assim: olha, o seu irmão voltou para casa e o seu pai está comemorando. Sabe, meu irmão, aqui está dizendo, segundo os comentários que eu li, era o povo judeu, eram os fariseus, não o povo judeu, os fariseus, os religiosos, os saduceus, os fariseus, os escribas, os doutores da lei.
não estavam felizes, porque eles eram tão religiosos, que eles não conseguiam se alegrar quando alguém se voltava para Deus. Ao contrário, eles queixavam, eles jogavam um jugo pesado em cima das pessoas. E o texto diz que esse irmão ficou muito revoltado, não quis nem entrar na festa, não quis celebrar. Aí eu quero abrir um parênteses aqui. Sabe, irmãos, quantas vezes nós, como igreja, desistimos de você? Eu quero te pedir, nos perdoe, você que está afastado de Jesus. Nós muitas vezes usamos uma desculpa como igreja, dizemos assim: essa pessoa não queria nada com Deus, não se converteu de verdade. Não, pastor, quanto tempo eu estou na igreja, olha aí, eu já passei tanta luta, eu nunca me desviei. Todas as vezes que nós agimos assim, e desistimos daquelas pessoas que voltaram para o pecado, estão longe de Deus, nós estamos agindo como esse irmão mais velho. Nós falamos muitas vezes, ficamos revoltados, nervosos quando lê um texto desse, falamos assim: nossa, esses fariseus, era complicado mesmo, pastor. Mas muitas vezes, nós estamos se tornando fariseus evangélicos, dentro das igrejas evangélicas. Estamos voltando uma religiosidade e julgamento como se fôssemos juízes de alguém. E a palavra de Deus diz que o pai chamou o filho mais velho e conversou com ele, falou assim: o seu filho estava morto, seu irmão estava morto, esse seu irmão estava morto, e você vem se alegrar comigo. Amado, Deus quer se alegrar conosco, igreja. Eu estava analisando aqui, quando esse irmão se queixa e fala assim: olha, o meu irmão, ele gastou tudo, ele se prostituiu, ele viveu uma vida no pecado, se desviou, agora vem aí agora nós vamos dar uma oportunidade para ele. Sabe o que o pai falou? Falou assim: o seu irmão estava morto, ele está vivo agora, Deus trouxe ele de volta para nós. Aí ele fala assim: o senhor nunca matou um bezerro, o senhor matou um boi gordo, você não matou um cabrito para mim e os meus amigos. Sabe o que ele falou? Tudo que eu tenho é seu, meu filho. Igreja, quantas vezes nós estamos fechados nas quatro paredes dos nossos templos, e Deus tem dado templos bonitos para nós. Eu ouvi uma palavra do pastor Jeto essa semana, que muitas vezes nós estamos nos apaixonando pela noiva e deixando o nosso amor pelo noivo. É uma verdade. Nós acabamos perdendo o foco. O que é mais importante é o noivo. E o que o noivo mais ama são as pessoas. Será que seria necessário vir um coronavírus? Será que seria necessário vir um toque de recolher, para a gente entender que a igreja é importante, para nós que os templos são importantes, que estar juntos, abraçar é bom, é importante, que a nossa família é importante? Quantos de nós, irmãos, a começar em mim, nós muitas vezes ficamos tão atarefados nas coisas do dia a dia e deixamos nossos filhos de lado? Essa semana, na quarta-feira, cada um fez a célula na sua casa. Fazia muito tempo, amados, que eu não fazia uma célula com a minha família. Toda quarta-feira eu saía supervisionando células. Há 7 anos eu faço isso, supervisionando células das igrejas que eu pastoreava, a igreja que eu pastoreava anteriormente, a igreja que eu pastorei atualmente. E ali eu tive com o meu filho, com a minha filha, meu sogro e minha esposa, e nós fizemos uma célula junto. E eu fiquei pensando, quando foi a última vez que eu fiz isso com eles? Foi necessário Deus nos frear, para a gente dar valor àquilo que Deus dá valor, para a gente amar aquilo que Deus ama. Aqui esse pai simboliza Deus, que ama as pessoas incondicionalmente, ama o pecador arrependido. 1 João capítulo 1, versículo 9, fala assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João 1, 9. A palavra de Deus diz que o pai fala assim: alegre-se comigo. Amado, eu quero me alegrar com você que está do outro lado. Se você nessa noite
Se você nesse momento dizer para Jesus: Senhor, eu estou voltando, eu quero voltar para os teus braços, Pai. Eu decidi que essa é a minha decisão. Eu quero voltar para o Senhor nessa noite. Eu quero voltar para o Senhor nesse momento. Eu quero fazer uma oração, Senhor, de entrega. Eu quero voltar, eu quero me reconciliar contigo. E eu fiquei pensando, irmãos, o que está acontecendo nesses dias? Eu tenho o privilégio de pastorear uma igreja muito abençoada. Eu tenho experimentado nesse último, de um ano e pouco para cá, irmãos, coisas que só Deus para fazer. Tenho visto pessoas orar, dezenas de pessoas orar comigo na madrugada. Eu vejo as células cheias de pessoas, gente se convertendo, gente se batizando. Cultos de celebração com muitas pessoas, nós pensando já em multiplicar culto. Mas eu tinha um medo de transmitir culto ao vivo, irmão. Estou abrindo meu coração com você. Eu tinha um medo de transmitir o culto ao vivo e a pessoa não vir no culto à noite. Como meu coração era egoísta. E Deus me fez parar para entender que Ele não estava limitado ali às 4 paredes daquele templo onde eu pastorei. Que Ele queria que a palavra dele chegasse até os confins da terra. E hoje uma ferramenta que leva a palavra até os confins da terra é as mídias sociais. Quantas vezes eu e você deixamos de usar as mídias sociais para algo bom? Às vezes para criticar alguém. Entra na pilha de alguém e começa a comentar onde poderíamos estar pregando a palavra de Deus. Eu estava lendo hoje Mateus, capítulo de número 24, onde fala do princípio das dores. Olha o que o versículo 14 fala. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Meu irmão, eu abro o Facebook, que tem de pastor pregando, glória a Deus, que tem de irmão fazendo live, é pastor, é irmão, é ministro de louvor. Eu nunca vi tanta gente ao vivo nas mídias sociais, nas redes sociais, falando de Jesus. E eu quero dizer uma coisa, está chegando até os confins da terra. É a maneira mais prática e mais rápida desse evangelho chegar até os confins da terra. Porque se hoje eu entrar numa página social, se eu buscar alguém lá, ou no Google, sei lá, alguma maneira, não é muito meu forte isso aí para te falar aqui, mas você está entendendo o que eu estou falando, e eu vou conseguir assistir um vídeo ao vivo em qualquer país do mundo. E este evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Deus está chamando a igreja, parou as nossas igrejas para evangelizar o mundo, querido. Foi isso que Ele falou no meu coração. Ele falou para mim assim: isso vai passar, mas eu quero que você continue transmitindo o evangelho até os confins da terra. Começa em Jerusalém, depois vai para a Judeia, depois vai para Samaria e até os confins da terra. Eu não tenho um projeto somente numa igreja local, o meu projeto é uma igreja no mundo inteiro. Querido irmão, querida irmã, nós fazemos parte da geração do grande último avivamento que essa terra vai experimentar. Se você não crê, eu creio. Eu creio que nós vamos viver o último grande avivamento, uma grande colheita, e é um privilégio fazer parte dessa grande colheita, e nós temos que levar esse evangelho até os confins da terra, porque a qualquer hora as trombetas vão tocar. Ai, pastor Cristo, pelo amor de Deus, fica lá no filho pródigo, não vai para Mateus 24 não, porque esse texto fala que Jesus vai voltar, então eu vou ficar preocupado. Eu já estou preocupado com esse Covid-19, aí o senhor vem falar de fim do mundo. Querido, você não tem que preocupar se vai acabar o mundo, você não tem que preocupar se Jesus vai voltar, não. Você tem que estar pronto para Jesus, quando Jesus voltar, você tem que estar preparado, é isso. Você tem que ter convicção da sua fé. Nós não podemos estar longe dos braços do Pai, não. É tempo de estar firmado na palavra, estar ali cerçado na rocha que é Cristo. É tempo de ter certeza da salvação. A palavra de Deus diz
Em Romanos, capítulo de número 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se com Ele padecemos. A Bíblia diz que quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos filho de Deus. Olha o que diz em Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10. Depois de Atos vem Romanos, capítulo de número 10. Abre a sua Bíblia comigo aí, Romanos, capítulo de número 10, versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está pronto para a volta de Jesus? Você está em plena comunhão com Ele hoje? Você está pronto se o mundo acabar hoje? Você está pronto? Pela fé, meu amado, e pela palavra de Deus, eu tenho convicção que eu estou preparado para a volta de Jesus. Amo meus filhos, amo a minha família, mas o meu Senhor é tudo de melhor que eu tenho, porque eu só tenho a minha família, eu só tenho a minha esposa. Tudo que eu tenho vem dele, e ele é o melhor que eu tenho. E você, amado, você está pronto para a volta de Jesus? Você está na presença dele? Você está firme em Jesus? Esse jovem estava afastado de Deus, estava afastado do Pai, mas se voltou para o Pai. A igreja de Jesus, irmão, está na contagem regressiva, querido. Tenho conversado com vários pastores, vários homens de Deus, e nós temos visto a mesma coisa. O relógio do céu está em contagem regressiva, igreja. E Ele vai buscar uma igreja que se arrependeu, uma igreja que creu, uma igreja santa, pura, comprada pelo sangue do Cordeiro. É essa igreja que Ele vai comprar, que Ele vem buscar. A Bíblia diz que Ele não vai vir mais aqui, Ele não vai pisar mais na terra, Ele vai vir até a altura das nuvens. As trombetas vão tocar, Ele vai brilhar como o sol, e haverá uma grande colheita. Primeiro aqueles que dormiram com ele, nele, e em seguida os que estão vivos serão arrancados. Arrebatado é arrancados da terra, e receberão um novo corpo, mas com a roupa mais branca, mais limpa do que a neve, diz a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, se você hoje estivesse diante do Pai, e se Ele perguntasse para você, por que eu deixaria você entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta para Ele hoje? Qual seria a sua resposta para Ele? Efésios capítulo de número 2, versículo 8, diz: pois pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu diria: Senhor, eu recebi pela fé, eu me arrependi dos meus pecados, eu criei pela fé na minha salvação em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos comigo. Senhor, diante do Pai, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados. Senhor, essa pessoa que está do outro lado, que estava afastada da tua presença, ó Deus,
que agora nesse momento está dizendo: Deus, me perdoe, eu não quero mais viver longe da tua presença, eu quero me reconciliar contigo nesse momento. Senhor, eu creio que o Senhor está recebendo de braços abertos. Senhor, essa pessoa que vivia uma vida independente, uma fé independente, achando que o que ela fazia era a vontade do Pai, que nesta noite, ó Deus, que neste momento, ó Deus, ela se arrependa dos seus pecados, que ela creia no Senhor e que receba o perdão do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, escreve o nome dela no livro da vida, para que nunca mais saia de lá, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoe, ó Deus, nos prepara, nos deixa preparado como igreja, e que este evangelho, Senhor, chegue até os confins da terra, ó Deus, que esta palavra chegue até onde o Senhor quiser, ó Deus. O Senhor é aquele que dará limite, ó Deus, a essa palavra que foi ministrada ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém, ó Deus. Vamos louvar o Senhor com uma canção. Deus me ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Ele te ama, irmão. Ele te ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Oh, como o Senhor ama, Pai. Se sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Volta para os braços dele nessa noite. Ele está te chamando de braços abertos. É hora de voltar para os braços do Pai. Oh, Senhor. Oh, aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Aleluia, Deus. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. E se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar.
sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? E Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele nos ama. Oh, aleluia. E o seu amor é tão Oh, Deus, o Senhor nos ama, Deus. incondicional. Ele te ama, filho, Ele te ama, filha. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele entregou o seu filho para morrer no meu lugar, no seu lugar e nosso lugar, para nos perdoar, para nos chamar de filho, filha amada. Ele nos chamou, Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz e nos trouxe para a sua presença, para o seu amor. Oh, Deus maravilhoso, o Senhor, ó Pai, nos ama. Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, ó Deus, que foi provado na cruz do Calvário, Senhor. Nós não merecemos, ó Deus, tão grande amor, ó Pai, nós não merecemos, Deus. Oh, Senhor, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Pra mim. amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, ao nosso Deus. Acredite, Ele te ama. Ele me ama. Ele nos ama. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: Ele te ama. Ele te ama. Ele não vai julgar. Ele já deu o filho dele em nosso lugar. Nós só precisamos ter essa atitude desse filho, entender que nós somos pecadores e voltar para os braços dele. E ele está disposto a mudar a nossa história. Pega aí, ergue a sua mão bem forte, pega a sua mão para cima. Eu acho que não vai dar tempo de ler os nomes. Vai, Marcelo? Vai ler os nomes? Peraí. Deu muito nome, ó, queridão. Muito obrigado. Vai soprando aí, Marcelo. Conquista do Oeste, Cuiabá, Várzea Grande. Eita, bênção de Deus, hein? O Marcelo vai falar aí, ó. Vem cá, Marcelo, por favor. Que bênção, né? Que palavra, hein, pastor? Amém. Que palavra. Glória a Deus. Muitas pessoas mandaram o nome, não sei se a gente vai conseguir falar de todos aqui, mas nós agradecemos imensamente a sua audiência, você chegar até aqui nessa transmissão. Tenho certeza que você foi imensamente edificado. Mas ó, o pessoal da igreja ali, o Ejaí, o Murilo, a Neide, Érica, Márcio, Marilu, Melissa, Enzo, Rodrigo, Roseli, Leonardo, Bernardo, Eulália, Davi, Ana e Guilherme, Éber, Amanda, Murilo, quem mais aqui? Selma, Carla, Isaíra, Amanda, Otávio, Heitor. Tem muito glória a Deus aqui nos comentários, glória a Deus mesmo. Josinete. Enfim, queridos, me perdoe se eu não falei o seu nome. É que deu quase 100 nomes, quase 100 pessoas. Eu falei aqui o que apareceu rapidamente, mas glória a Deus pela sua vida. Vale lembrar, pastor, que na terça-feira nós teremos o culto Avivando às 18 horas. Então não se esqueça, querido,
um pouquinho mais cedo que a gente fez na semana passada. Às 18 horas, o nosso culto Avivando, tendo em vista aí o toque de recolher. Nós, como igreja, a gente, ensinado pelo pastor, a gente vai seguir exatamente aquilo que as autoridades têm pedido, né? Até para como cuidado com o povo de Deus. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Eu quero aí mais um pedido para você, querido, que está me assistindo aí. Compartilhe essa palavra com aquela pessoa que sumiu da sua igreja. Aquela pessoa que você tem visto às vezes nas redes sociais, postando que voltou, né, para o mundão, voltou, retrocedeu na fé. Então compartilhe essa palavra de Deus para ela. Compartilha, né, essa palavra que ela pode correr para os braços do Pai, que o Pai está com os braços abertos para receber ela. Então compartilha, querido. Compartilha aí com o máximo de pessoas que você conhece. Tem pessoas que acham que não são perdoadas por Deus, que já fizeram tantas coisas ruins. Ela precisa de ouvir uma palavra dessa. Ela precisa entender o amor de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E deixa ele convencer, só ora. Compartilhe e ora. Senhor, eu quero orar por A, B, C, D, tal pessoa. E Senhor, que essa palavra venha falar o coração dela em nome de Jesus. Que ela possa voltar para o Pai em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Levanta a mão aí para o céu. Tem mais um aviso aqui. Vai lá, Marcelo, por favor. Rapidinho, irmãos. O último recado é que a partir... daqui 30 minutos aproximadamente, toda a programação dessa noite, ali o culto infantil e o culto de celebração vai estar disponível no YouTube, né? O pastor falou para compartilhar. Então, daqui 30 minutos aproximadamente, o link para que as pessoas assistam toda a programação dessa noite vai estar disponível no YouTube. Quando a gente for falar aqui a nossa frase, né, de vencedores, tira uma selfie aí com a sua família e mande no grupo da sua célula. Então tira uma selfie aqui dessa programação falando a frase de vencedor e mande no grupo da sua célula. Esses são os recados, pastor. Amém. Vai lá. Para quem não sabe, em Jesus somos mais que vencedores. Vai lá. Mas como vencedor e vencedora. 1, 2, 3 e... Em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande. Ele é, Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim.